Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar a leitura de frações. Quando o denominador for o número 2, nós vamos ler meio. Quando for 3, nós vamos ler terço. Quando for o 4, lemos quarto. Quando for o número 5, vamos ler quinto. Quando for 6, vamos ler sexto. Quando for 7, sétimo. Quando for 8, vamos ler oitavo. E quando for 9, vamos ler nono. Então, aqui com esses exemplos, a gente vai compreender melhor, tá bom? Então, aqui no primeiro exemplo, nós temos aqui uma fração, o 1 aqui no numerador e o 2 aqui no denominador. Então, como é que a gente vai fazer essa leitura? Pessoal, sempre no numerador, nesse número que está aqui acima, a gente chama ele normalmente, tá? O 1, a gente lê realmente 1. Certo? Agora, o denominador é como está aqui na tabela. É o 2, a gente vai ler a palavra meio. Então, a leitura fica 1 meio. E isso a gente vai fazer com todos. Nesse exemplo mais abaixo, aqui é o 2 em cima, a gente vai falar o 2 normal. Então, fica 2. Aqui embaixo tem o 3, a gente vai ler de acordo com a tabela. O 3 a gente chama de terço. Então, vai ficar 2 terços, ok? No terceiro exemplo aqui abaixo, nós temos em cima o 6, vamos ler normal, 6. E aqui o 4 embaixo, de acordo com a tabela, é quarto. Então, fica 6 quartos. No próximo exemplo aqui, o 3, normal. E embaixo, como é o 5, na tabela a gente chama de quinto. Então, por isso que fica 3 quintos, certo? Como é que a gente vai fazer essa leitura? O 11 é normal. E embaixo, como é o 6, a gente chama de sexto, certo? Está aqui, ó, na tabela, o nome dele. No exemplo mais abaixo, nós temos aqui o 4, então é 4 mesmo. E abaixo, como é o 7, de acordo com a tabela, a gente chama de sétimo. Então, fica 4 sétimos. O próximo exemplo aqui, nós temos o 5 em cima. Sempre o de cima é normal, pessoal. Então, é 5. Embaixo é o 8, a gente chama de oitavo. Então, por isso que é 5 oitavos a leitura. O outro exemplo aqui, nós temos o 7, é 7 normal. E embaixo, como é o 9, de acordo com a tabela, a gente chama de nono. Então, fica a leitura 7 nonos. Beleza? Agora vamos aprender a leitura de frações com denominadores que é uma potência de base 10. Tá? Quando no denominador for o 10, a gente vai ler décimo. Quando for um 100, vamos ler centésimo. Quando for 1000, vamos ler milésimo. Quando for 10.000, décimo de milésimo e assim sucessivamente, certo? Então, de acordo com esses exemplos, a gente vai praticar essas leituras agora. Nesse primeiro exemplo, nós temos aqui acima o 12. Lembre-se, o número que está acima sempre você lê normal, então é 12 mesmo. E o de baixo agora, como é o 10, a gente vai ler como décimo. Então, vai ficar 12 décimos, certo? No exemplo aqui de baixo, nós temos o 30 e aqui o 100 embaixo. Então, o 30 é normal, 30. E o 100, a gente vai ler de acordo com a tabela, o 100 é centésimo. Então, vai ficar 30 centésimos. Mais um exemplo aqui abaixo, o 4 é normal, certo? Está aqui. E abaixo, como é o número 1000, de acordo com a tabela, o 1000 é milésimo. Então, vai ficar 4 milésimo a leitura. Agora, vamos ver os demais casos. Nos demais casos, vamos ler o numerador, tá? Normalmente aqui o número de cima, e em seguida o denominador, seguido da palavra avos, tá? A gente vai acrescentar essa palavrazinha aqui no final. Então, a gente vai ler o número de cima, que é o numerador, normalmente, vamos ler o denominador também normalmente, e no final acrescentamos a palavra avos. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos o 1, é 1 mesmo. Aqui abaixo nós temos o 11, é 11 mesmo. Então, 1, 11. E agora no final acrescenta a palavra avos, certo? Então, vai ficar a leitura 1, 11 avos. O outro exemplo aqui, o 3 normalmente, o 12 também é 12. E no final a palavra avos. Então, fica 3, 12 avos, a leitura dessa fração.
No outro exemplo aqui, 5 e o 20. Como é que a gente lê? O 5 normal, o 20 também normal e no final a palavra avos. Então fica 5, 20 avos. Mais um exemplo, o 7 normal, o 35 também normal, está aqui, e no final avos. Então vai ficar 7, 35 avos. O último exemplo aqui, o 8 normal, o 105 também normalmente, e no final a palavra avos. Então essa leitura fica 805 avos. É a leitura dessa fração. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá? E ativa o sino lá das notificações para você receber todas as aulas que eu postar aqui no canal. Abraço e até a próxima!